Agora, em meio ao desenvolvimento tecnológico, a cobrança da sociedade, impostos às crianças, na escola, natação, curso de idiomas, também hoje a gente vê criancinhas que estão no nosso tempo primário, digamos assim, tem que fazer vestibular, às vezes, para entrar numa escola, pequenininho, já, numa competição, já para entrar, para eles conseguem uma vaga naquela escola. As crianças pequenininhas já estão, hoje, com competitividade muito grande, né? Estressado, né? Estressado já. Como garantir o convívio e o aconchego familiar? É importante? Muito importante. Os pais precisam ter muita sabedoria para deixar a criança em paz. Quando a criança começa a entrar nessa fase de colégio, de cursinho, sobretudo, já começa a ficar estressado com a possibilidade lá na frente do vestibular. Primeira coisa, os pais não podem impor uma carreira ao filho. O filho tem direito de escolher, seguir aquilo que ele tem aptidão. É o que a psicologia ensina. Tem a aptidão e o interesse. Deixa a criança escolher, você vai orientar. Se a criança tem aptidão para ciências biológicas, não tenta forçar ele para ciências exatas. Ah, porque lá você vai ganhar mais dinheiro, Pera aí, calma. Né? A obrigação do pai e da mãe, Nelson, é fazer da criança um homem, com H maiúsculo, da mulher, né? Respeitando, como o padre Paulo dizia ali, né? A alma, o espírito, tendo em vista que você tem uma vida a se formar, e uma vida, inclusive, a viver na eternidade com Deus, com dignidade humana. Então, hoje se valoriza muito o corpo, a matéria, o dinheiro. Nós estamos muito pregados hoje no material. A educação cristã tem que resgatar o valor espiritual, o valor alma. Entende? Isso está muito perdido hoje. Isso aí só Deus e a religião que dá, né, Nelson? Muito bem. Miriam, e aí, filha? Pai, tem uma pergunta aqui de uma mulher de Natal, do Rio Grande do Norte, diz que não quer se identificar. Ela diz assim: meu marido me desautoriza na frente do nosso filho. Tenho muita vergonha, mas vejo que começa um desamor entre eles por minha causa. O que eu faço? Problema de álcool que ele falou? Desautoriza. Desautoriza. Desautoriza entendi. na frente do... Entendi, alcoolismo. Desautoriza. Isso não pode acontecer. O pai e a mãe não podem se dividir, principalmente diante dos filhos, porque perdem a autoridade para os filhos. Né? A primeira coisa, Nelson, você sabe muito bem disso, para educar os filhos, é que o casal seja unido. Primeira coisa, um casal unido, e unido sobretudo em Deus, metade da tarefa de educar os filhos está cumprida. Porque naturalmente os filhos vão absorver essa unidade. Agora, um pai dividido, um pai que briga e briga na frente dos filhos, que menospreza um ao outro, é um desastre para a formação da criança. Isso não pode acontecer. Tá vendo? Porque, na verdade, o filho ama os dois, né? É claro. E ele fica dividido ao meio, porque ama os dois e vê os dois, e essa disputa aí, e um desautorizando o outro, cria uma confusão muito grande na cabeça da criança. É importante isso, sabe? Se os pais já não conseguem se respeitar, porque a gente sabe que há casamentos altamente conflitantes. Então, se respeita pelo menos por amor aos filhos, pelo menos na frente dos filhos, entende? Para preservar, né, o futuro da criança. Porque a gente sabe, Nelson, que isso vai repercutir no futuro da criança. Não é hoje, é no futuro. É a criança insegura, é a criança que vai ter um desequilíbrio sexual, é a criança que às vezes vai ter um comportamento errado, por exemplo, na escola. E alguma coisa vai estourar. A raiz está ali embaixo. Né? Muito legal. Gente, queria mais uma vez agradecer a você, contribuinte da Canção Nova, você que faz parte aí do Clube da Evangelização, o chamado Clube do Ouvinte, que fez aniversário esses dias. Você torna possível uma conversa como essa, franca, aberta, sobre educar para o futuro. A nossa única preocupação aqui é passar conteúdo, passar uma boa mensagem. E você, com a sua contribuição, você torna isso possível. Mas nesse mês de novembro, que é um mês de muita dificuldade, muita luta, você nos ajude muito. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado. Você investe nessa obra e nos possibilita que a gente possa falar sobre esse tema tão importante para a família, que é educar para o futuro. Não é só para agora, não, mas pensar, lançar aquela sementinha, saber que lá no futuro, como o filho fala, meu pai me falou. É verdade. Minha mãe me dizia assim. Não tem que tirar, né? Não apaga. Meu pai falava isso para mim. Aquilo fica gravado por Ninguém resto apaga, da vida. é verdade. Pode
O que é seu, o que é dos outros. Quando aprende no berço, nós estamos convivendo aí uns tempos aí, muita violência contra professores da escola. O professor foi professor. Parece, o que está acontecendo? O que o senhor acha que está acontecendo? Né? A violência, de espancarem, deram tiro nos professores. Parece que vem de casa com uma revolta. Porque antigamente a escola só contribuía, né? Mas hoje em dia parece que a escola tem que fazer tudo. E não faz nem a parte dela muitas vezes, né? É quebra da autoridade também, né, Nelson? Já não se respeita mais a autoridade da professora. Antigamente, quando a professora entrava na sala, todos os alunos se levantavam. Exatamente. Hoje, a autoridade perdeu a característica dela, né? Lembra que tinha o seu Leopoldo, que era o diretor da escola. Ele foi diretor, professor da avó daquele aluno. Trabalhou com ele. É. Quando a gente fazia arte, lá tinha um zoológico antigo, desativado. Ele trancava a gente na jaula da onça. E não tinha. Vai alguém reclamar com ele. Reclamava pra ver. Nossa, não vai fazer isso. Estava preso no tempo de hoje. Mas ele tinha um amor pelas crianças, mas era tão severo, era firme. Ele estava chorando lá, ele depois tirava da jaula da onça, mas sem a onça, logicamente, né? Senão as crianças comiam a onça, ao contrário. Então, arteiro que era. Mas eu lembro muito carinho do seu Leopoldo Marcondes, lá de Piquete, né? Professor, quais os principais desafios para a educação cristã enfrentados por pais solteiros, especialmente a mãe solteira? Parece que virou uma moda, alguns artistas acharam que é tranquila, é de boa, e dispensam o matrimônio e criam seus filhos sozinhos, mas qual o desafio grande nesse sentido? É um desafio muito grande, Sem porque a mãe solteira ali, Nelson, tem que fazer o papel do pai e da mãe. E nem sempre ela consegue colocar tudo isso, né? Porque não é fácil, né? Então, é um desafio. E o que é o mais importante de tudo é que esse tipo de coisa não aconteça, né, Nelson? O Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, a última vez em 97, ele disse o seguinte, que infelizmente no Brasil, por causa do amor livre, do sexo livre, né, há milhares de crianças órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos, isso é muito duro, Nelson, porque se a criança é órfã porque o pai morreu, paciência, vai ser órfão de pai vivo, entende? Então, é muito importante que isso não aconteça, que os pais não deixem os seus filhos, sobretudo as suas filhas, viverem o sexo antes do casamento. É o que a igreja ensina, que Deus pede, o não pecar contra a castidade. O pecado gera a morte de São Paulo. O salário do pecado é a morte. Então a gente tem que evitar que os filhos entrem para o caminho do pecado. Porque o caminho do pecado é o caminho do sofrimento, da morte, é questão de tempo. Essa é uma situação. Quantas e quantas mães solteiras se matando para educar o filho? Tem que correr, deixar o filho na creche e trabalhar correndo, às vezes como mãe de família, dona de casa, tal, não sei o quê, ou babá de outra criança, para ter o leitinho do filho dela. E cadê o pai? Cadê o marido que devia estar cuidando disso? Então, isso realmente não pode acontecer. Muito bem, minha gente. Olha a nossa conversa aqui do Car para o Futuro. Conversa muito boa, perguntas muito boas. O professor Felipe Aquino, né, falando para nós sobre essa realidade de educar para o futuro. Educar hoje, no dia a dia. E esses valores vão ficando. Agora, tem muito pai que se preocupa de colher os frutos logo, né? Mas às vezes, nós já falamos aqui antes, pouco, a gente vai semeando, e na hora que o filho precisa, ele tem aonde buscar, né? É verdade. Tem a resposta, parece que tem um amparo, flui. Tem uma base. E essa base foi assimilada, ele vendo os pais, né? Precisa de voto de confiança também do pai e do filho, né, professor? Não, sim, e quanto mais vai ficando difícil o mundo, mais importante vai ser na família. Quanto mais difícil vai ser nesse mundo que nós estamos vivendo, adverso, agressivo, mais importante é hoje, inclusive os avós, Nelson. Os avós hoje têm um papel preponderante na família, para ajudar os pais a educar os netos. Entende? Hoje, com 9 netos, eu sinto isso. Porque a própria dificuldade dos filhos de hoje, nesse mundo moderno, é muito mais difícil do que a dificuldade que eu tive. Legal. Miriam, você vê nessa conversa de gente grande aqui, do Car para o Futuro, como é que as experiências de família, como é que é? Fala para nós aí, para o pessoal ver, como é que você vê esse tema. O que você diria para os jovens que sofrem aí uma família desestruturada, que acham que não tem jeito? Como é que seria a sua palavra, Miriam, para esses jovens? Então, eu acho que dentro de casa o que sempre foi muito importante foi esse diálogo mesmo, né? Eu acho que
se você tem alguma preocupação, você tem algum problema com seu pai, você não conversa com seu pai, ou a sua mãe não mora mais em casa, você mora com seu pai, e assim, converse. Chama do lado e fala assim, olha, pai, o que está acontecendo? Senta, conversa. Porque o diálogo nada mais é do que expor os seus sentimentos para fora. Você fala, você conversa, você se explica, fala assim, olha, eu estou sentindo isso. E ali você consegue entrar em um consenso. Então, eu acho muito importante o diálogo entre os pais, entre os irmãos, porque muitas vezes também os irmãos brigam e não se falam. Moram na mesma casa e não se fala, vai falar com quem? E irmão é irmão. Nossa, meus irmãos, para mim, eles sabem. São os meus melhores amigos, são os meus irmãos. O Lucas e o Gabriel. Que é aquele que está todo dia com você, ninguém te conhece melhor do que a sua família. Então, assim, tem algum problema? Senta, conversa, explica, pede uma explicação, pede a ajuda dos pais, porque são os seus melhores professores, são os seus pais. São aqueles que vão te ensinar para o resto da vida. E é muito gostoso lembrar, nossa, eu lembro quando meu pai trazia pão de manhã cedo, pão quentinho lá em casa. Eu lembro quando meu pai falava isso. Eu lembro quando minha mãe me ensinou a fazer arroz. É muito gostoso lembrar dessas coisas. E vale muito a pena, sim, esse diálogo. Você tem que ter sempre com a sua família. Tá vendo? Tá vendo, gente? É possível no dia de hoje, né? A gente fazer essa troca, porque realmente a família, esse aconchego no mundo cada vez mais exigente, a casa acaba sendo um oásis. Eu lembro que o padre Léo falava que o homem é o único animal que na hora do perigo ele sai de casa. Os animais todos correm para a toca, né? Ele dizia isso. É, né? Eles correm para a toca. Dá um perigo, eles correm para a toca. E o homem, muitas vezes, na hora do perigo, foge de casa, porque em casa está uma brigaiada. E se a gente consegue fazer esse clima bom, e é possível fazer, o filho vai querer voltar para casa, se sente seguro lá, amparado, às vezes com dificuldades até financeiras na família, mas amor não falta, aconchego não falta. Obrigado a você que tornou possível esse programa de hoje, você que sustenta a Canção Nova e torna possível, nós acreditamos nisso, que é possível educar para o futuro, por isso as pessoas se gastam aqui nesse mesmo, professor. Sem dúvida. Qual é a sua palavra no final do programa para os contribuintes da Canção Nova, professor? Olha, sim, eu quero primeiro agradecer a Deus pela Canção Nova, por esse programa que toda semana você pega um tema de família, isso vai alimentando as famílias. Eu nem preciso deixar mensagem para as famílias, porque cada semana você deixa. Então eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a você, e pedir realmente aos nossos contribuintes que contribuam, para que a gente mantenha isso e a gente possa aumentar esse trabalho pela família no Brasil e no mundo. Miriam. Obrigada pela sua participação aqui na internet. E você que mandou seu e-mail, mandou seu Twitter e você não conseguiu a sua resposta, o professor Felipe Aquino vai estar respondendo para você no e-mail dele, que é felipeaquino@cançãonova.com, e o Twitter e o site, que é cleofas.com.br. Muito bem, minha gente. Deus abençoe você que viu o programa e falou, meu Deus, você não sabe que está a minha família. Nós sabemos quem sabe. Deus sabe. Confie em Deus. Não desista da sua família. É a sua família. Do jeito que ela está hoje, é o seu sangue. Você vai desistir do seu sangue? Não desista. Invista na sua família, não só financeiramente, que já é a sua obrigação como pai, como mãe. Invista com amor, que foi falado aqui. Que Deus abençoe você, que a Sagrada Família te dê forças e que a Marcinha possa logo voltar para o nosso programa também aqui, não é mesmo? Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Um abraço, gente. Com Deus.